Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Com grande satisfação que nós nos encontramos aqui novamente para o estudo de mais um capítulo, o último da carta do apóstolo Tiago, capítulo 5. Vejamos, pois, o texto. Agora, ricos, escutem. Chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e essa ferrugem será testemunha contra vocês, e como fogo comerá o corpo de vocês. Nestes últimos tempos vocês têm amontoado riquezas e não têm pago os salários das pessoas que trabalham nos seus campos. Escutem as suas reclamações. Os gritos dos que trabalham nas colheitas têm chegado até os ouvidos de Deus, o Senhor Todo-Poderoso. Vocês têm tido uma vida de luxo e prazeres aqui na terra. Estão gordos como gado, pronto para o matadouro. Vocês têm condenado e matado os inocentes, e eles não podem fazer nada contra vocês. Esta é a primeira parte do capítulo 5, onde o apóstolo Tiago retoma o assunto a respeito da riqueza. Algo que ele já havia abordado no primeiro capítulo de sua carta. O seu pedido é que parem com a inútil ou tola competição por riqueza. Existe uma ilusão de que o acúmulo de riquezas proporciona autossatisfação e felicidade. Mas o resultado é o choro amargo. Conforme Jesus já havia alertado após pronunciar as suas bem-aventuranças. Ele explica a razão por que os ricos serão reduzidos a um estado deplorável, lamentável. A sensação de segurança com as coisas materiais ilude, e a consequência acaba sendo o desleixo com aquilo que realmente deveria importar, que é mais precioso, a alma. Chegará o dia em que isto será determinante. As riquezas, elas são ilusórias, elas virarão pó, se tornarão uma inutilidade. Os que se apegam às riquezas acabam vendendo até mesmo a sua própria alma com o propósito de consegui-las. Mas, ao final, lhes restará apenas o tormento do inferno. E muitas vezes, quando se tem o propósito de enriquecer, essas riquezas são conseguidas à custa de sonegação, de exploração de trabalhadores, enfim, de maus tratos com outras pessoas para, de qualquer forma, alcançar aquilo que se pretende. Essas riquezas conseguidas maldosamente proporcionam oportunidade para uma vida plena de prazeres, libertinagem e autossatisfação. Comem, bebem à vontade, fazendo do estômago o seu Deus. Conforme o apóstolo Paulo também já havia falado em Filipenses capítulo 3, versículo 19. A cobiça das riquezas leva a todo tipo de erro contra o próximo e contra Deus. Vejamos, pois, o segundo bloco de leitura deste capítulo 5. Por isso, irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Vejam como o lavrador espera com paciência
que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente pelas chuvas de outono e da primavera. Vocês também precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Irmãos, não se queixem uns dos outros para não serem julgados por Deus. O juiz está perto, pronto para vir. Lembrem dos profetas que falaram em nome do Senhor e os tomem como exemplo de paciência nos momentos de sofrimento. E nós achamos que eles foram felizes por terem suportado o sofrimento com paciência. Vocês têm ouvido a respeito da paciência de Jó e sabem como no final Deus o abençoou, porque o Senhor é cheio de bondade e de misericórdia. Um suportar paciente e conformado deveria caracterizar sempre a vida do cristão. Esta vida que neste mundo passa rapidamente. E lembra, Tiago, o Senhor virá logo. Tiago usa como exemplo o agricultor que semeia e fica totalmente à mercê das chuvas pontuais das forças da natureza, ou talvez melhor dizendo, do Senhor, esperando pacientemente até os frutos. Ele percebe quanto a humanidade depende de Deus. A impaciência, ela torna as pessoas intolerantes umas com as outras. O juiz está por vir. A demora de sua vinda, ela gera muitas vezes dúvidas. Ela leva a fazer comparações indevidas, a ver com má vontade a felicidade das outras pessoas. Tiago lembra que a salvação está próxima daqueles que, por meio de um paciente e continuado fazer o bem, esperam pela vinda do seu Senhor. Este tempo de espera no justo juiz é somente um problema por pouco tempo, que continua sendo dirigido por seu misericordioso amor, que visa alcançar a todos os caídos, dando-lhes a eterna salvação. O exemplo dos profetas antigos, ele pode encorajar e fortalecer os cristãos. Empenhados na pregação da vinda do Messias, eles sofreram perseguições, mas foram um exemplo de resignação e paciência. O Senhor esteve ao lado deles e assim, com toda certeza, Ele igualmente estará junto a nós. Jó é considerado bendito pela sua resignação e paciência. Ele talvez é o exemplo assim favorito. Os cristãos precisam encarar o seu exemplo com a firme confiança de que o Senhor é bondoso e misericordioso com os seus filhos. Tanto que ao final da trajetória de Jó, quando ele pacientemente suportou as adversidades, quando ele foi investigado até mesmo pelos seus amigos, que ao invés de lhe trazerem uma palavra de conforto, vieram ver o que Jó havia feito de errado para que ele viesse a sofrer de tal maneira, finalmente Deus o abençoou, derramou sobre ele as suas ricas bênçãos, restabelecendo a sua vida depois daquela tragédia, novamente com o bem-estar. O terceiro bloco do capítulo 5 são os versículos 12 até o versículo 15. Acima de tudo, meus irmãos, quando vocês prometerem alguma coisa, não jurem pelo céu, nem pela terra, nem por nada mais,
Digam somente sim quando for sim e não quando for não, para que Deus não os condene. Se algum de vocês está sofrendo, ore. Se alguém está contente, cante hinos de agradecimento. Se algum de vocês estiver doente, e chame os presbíteros da igreja para que façam oração e ponham azeite na cabeça dessa pessoa em nome do Senhor. Essa oração, feita com fé, salvará a pessoa doente. O Senhor lhe dará saúde e perdoará os pecados que tiver cometido. Essas palavras, assim como Jesus no conhecido Sermão do Monte, têm o propósito de afastar o uso leviano do juramento, que é algo muito comum entre as pessoas. Quando se quer respaldar alguma provável mentira, muitas vezes se fazem juramentos. E aqui Tiago está dizendo que não se faça, que a palavra seja sim ou não. Somente quando uma exigência superior é colocada, ou então a necessidade de alguém o exige, ou talvez a glória de Deus, é que se faz juramentos. Se não for isto, então que se diga meramente sim ou não e nada mais. Acrescentar um juramento a qualquer coisa apenas gera desconfiança ou até mesmo invalida uma afirmação. E Deus condena tal julgamento. Deus sempre sabe o que é verdade. Continuando, Tiago coloca mais uma ideia e diz que em meio ao sofrimento se ore e nos momentos de alegria se cante louvores. Amaldiçoar quem nos causa mal apenas nos prejudica a nós. Os problemas, esses nós vamos entregar nas mãos de Deus e vamos com paciência esperar pela sua resposta. As enfermidades e os sofrimentos, que eles sejam levados a Deus em oração. Quando necessário, que se peça aos líderes da igreja que compareçam junto à pessoa enferma, para que eles possam orar e ungir o enfermo, e que possam transmitir ao enfermo o conforto do Evangelho, que se dá especialmente pelo anúncio do perdão de Deus a todos os pecados. Vejamos o quarto bloco deste capítulo 5, que são os versículos 16 até o final do capítulo. Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e façam oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. O profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. Depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Mas, irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade, e outro o fizer voltar para o bom caminho, lembrem disto: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte este pecador e fará com que muitos pecados sejam perdoados. O perdão dos pecados é citado no fim do parágrafo anterior e move o apóstolo agora a acrescentar uma admoestação geral. Diz ele: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros,
para que sejais curados. O apóstolo abre a possibilidade da confissão dos pecados não necessariamente a um ministro, a um pregador do evangelho, a um pastor, mas a um outro cristão. Este pode, por sua vez, anunciar o amor ao pecador arrependido, ao seu próximo, e orar com ele. A ênfase está no orar uns pelos outros, não apenas pelas necessidades físicas, mas principalmente em suas necessidades espirituais. Ele destaca a eficácia da oração de uma pessoa justa, temente a Deus. Ele dá o exemplo do profeta Elias, que orou para que não chovesse, e Deus atendeu a sua petição. Quando voltou a orar pedindo chuva, Deus a enviou, permitindo que a terra produzisse o fruto. Mesmo que Elias fosse uma pessoa comum, com a mesma disposição mental de outras pessoas, ele estava intimamente afinado com os propósitos divinos, tanto que Deus atendeu a sua súplica prontamente. Em conclusão, o apóstolo enfatiza a bondade como algo a ser praticado pelos cristãos, e essa bondade ela não combina com rejeição, discriminação, julgamentos. Ela está centrada no sincero desejo de reaproximar aquele que se encontra afastado. Quando se encontra êxito na recondução de alguém a Cristo, uma alma está sendo salva. E esta pessoa estará liberta de uma multidão de pecados. Sempre vai acontecer que algum irmão ou irmã venha a se desviar da palavra da salvação. Se alguém se importar com esta e conseguir o seu retorno, estará, na verdade, prestando um serviço a Deus, pois é Ele quem opera a fé e reconduz o pecador com a ação do seu Santo Espírito. O resultado é a salvação de uma alma da morte espiritual e da condenação eterna. Todos os pecados e erros são cobertos e esquecidos por causa da salvação de Cristo, que foi conseguida exatamente para pecadores como estes. O amor a Cristo e a gratidão pelo seu sacrifício é aquilo que move cristãos a zelar pelo seu próprio estado espiritual e também de outras pessoas, para que assim o sacrifício de Cristo não se torne algo inútil. Esta é a maior caridade a ser praticada pela congregação cristã e que reflete o mais puro amor do Salvador Jesus. Com isso, nós chegamos ao fim do estudo deste capítulo 5, ou, enfim, de toda a carta do apóstolo Tiago. Esta bela carta, esta carta que nos mostra de uma maneira bem prática como podemos viver a nossa fé, a fim de que a fé não fique apenas num discurso vazio, um discurso que não alcança as outras pessoas, mas que esta prática se torne o mais genuíno testemunho da fé cristã. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.